Assim, pessoal, tá estranho. Tá estranho, tá estranho, tá estranho. Eu faço uma metáfora para vocês já há alguns dias, dizendo que o governo Bolsonaro ele é como se fosse um barquinho de papel numa enxurrada. Nós não sabemos para que lado ele vai. E de fato, nós não temos qualquer tipo de prognóstico que possa ser feito para o restante do governo Bolsonaro. Bolsonaro fez apostas muito altas durante toda a pandemia. Na hora da eleição da Câmara dos Deputados, ele novamente fez novas apostas junto com o Centrão. E desde a eleição de Arthur Lira, nós não sabemos quem dá as cartas para o governo. Temos políticos. Não sabemos se é Bolsonaro, não sabemos se é o Centrão, não sabemos se é o mercado, se é o Guedes, nós não sabemos nada. E nos últimos dias, a situação começou a ficar estranha, mas muito estranha mesmo. Movimentos nos bastidores, no Congresso, no Senado, conversas aqui, palavras ao vento jogadas para a imprensa. A situação está estranha e para piorar tudo isso, nós tivemos a morte do Major Olímpio. A morte do Major Olímpio pela Covid-19, e eu já aproveito aqui, já quero enviar todas as minhas condolências, a minha solidariedade aos familiares, que nesse momento devem estar sofrendo demais. Só que o Major Olímpio ele não vai ser o último. Então eu espero que pelo fato da morte dele ser uma morte impactante, porque para completar o raciocínio, de todas as mortes de Covid-19, talvez a do Major Olímpio seja a mais impactante de todas até o momento. De figuras públicas, é claro que se você teve um ente querido que morreu, a morte dele vai ser mais impactante, mas a do Major Olímpio, em termos nacionais, ela é muito impactante. Então eu espero que a morte do Major Olímpio sirva como uma forma de alerta para todos nós, toda a população. Para aqueles que não querem agir de modo correto, se prevenindo, que eles comecem a se prevenir. Para nós endurecermos ainda mais, nós que somos contra essa política genocida do Bolsonaro, que a gente possa endurecer ainda mais a crítica e o combate ao presidente da República. E que sirva de alerta para um Congresso e para o Senado. Duas casas, principalmente o Senado, que o Major Olímpio era senador, duas casas que começaram a mudar o tom com relação a Bolsonaro nos últimos dias. Como eu falei, a situação está estranha. O Lula, quando fez o seu discurso e fez as suas entrevistas internacionais, foi uma grande entrevista internacional, uma grande, quando eu falo grande entrevista, é uma entrevista relevante e para um veículo internacional também relevante. Pressionou o Bolsonaro por conta das vacinas e de toda a pandemia. A OMS pressiona o Bolsonaro. O Centrão está pressionando o Bolsonaro. A imprensa está pressionando o Bolsonaro. E a sociedade também está pressionando o Bolsonaro. É praticamente todas as esferas, todos os agentes pressionam o Bolsonaro de alguma forma. Mas Bolsonaro não muda. Bolsonaro se orgulha de ser irredutível, mas também tem um outro fator psicológico aí. Bolsonaro é paranoico. Sempre foi. Não sou eu que estou dizendo isso, essa informação está no livro da Thaís Oyama, jornalista, no livro Tormento, os bastidores do governo Bolsonaro. Logo depois que o Bolsonaro teve todo aquele problema com o exército, ele desenvolveu aparentemente uma certa paranoia. A Thaís Oyama revela que o Bolsonaro olhava embaixo do carro dele porque ele achava que tinha bombas no automóvel que atentavam contra a vida dele, então ele poderia dar partida e o carro explodir. Ele tinha todo um cuidado com a água nos apartamentos dele, nas residências dele, porque ele achava que a água estava envenenada. E o Mandetta revelou que no início da pandemia, isso no livro do Mandetta, que no início da pandemia, o Bolsonaro estava acreditando que tudo era uma conspiração dos governadores e prefeitos para derrubá-lo de 2022. Então ele acha ainda que é uma conspiração do sistema, porque ele se considera um antissistema. Então tudo isso é uma super conspiração para derrubá-lo. Mas nós sabemos que não é. Major Olímpio é a prova disso. Precisa construir mais leitos de UTI. Major Olímpio estava nas UTIs. Não adianta construir leitos de UTI. Nós precisamos combater o vírus com políticas públicas de saúde. Não adianta fazer o lockdown sem o auxílio emergencial. Não adianta fazer o lockdown nesse momento sem as vacinas. Porque se no primeiro momento, e aí respondendo a uma fala do imbecil do presidente da República, no primeiro momento, o que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que achatar a curva para não colapsar os sistemas de saúde e dar tempo para que as vacinas fossem produzidas. Agora nós temos que achatar a curva de contágio para dar tempo de vacinar toda a população e evitar assim variantes do vírus. Mas o Bolsonaro ele não entende sobre isso. Ele não percebe.
Só que hoje nós tivemos um movimento tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. Eu até anotei aqui, porque eu não posso me perder, porque foram muitas coisas que aconteceram hoje. Para vocês terem uma ideia, o Centrão, nos últimos dias, pediu a cabeça do Eduardo Pazuello. Queriam colocar a doutora Ludmila Rajar. Bolsonaro não quis, colocou lá o Queiroga. O Centrão não gostou disso. Em falas para o Estadão e para o Globo, foi dito o seguinte: nós toleramos esse como sendo o último erro do Bolsonaro. A partir daqui, nós não vamos mais tolerar equívocos do presidente. Se precisar trocar, o trocado vai ser o presidente. E o Centrão delimitou muito bem até onde ele vai, o limite que ele vai tolerar Bolsonaro. Porque ele não vai ser cúmplice do que está acontecendo nesse momento. Porque o Centrão, se Bolsonaro é fisiológico, o Centrão é muito mais. O Centrão está preocupado com os votos. Muito preocupado. E precisa também responder aos interesses do mercado. Não podemos esquecer disso. Não podemos nos esquecer disso. Ah, mas o mercado está apoiando o Bolsonaro. Uma parte do mercado está apoiando. Olha o racha do Partido Novo. O Partido Novo está rachado. Uma parte quer o impeachment, outra parte não quer. E o Partido Novo é o representante do mercado. Então nós temos sim um racha no mercado. O Centrão já delimitou, não vai mais tolerar e vai endurecer o tom pelo que saiu na imprensa hoje. E nós já começamos a ter o movimento tanto do Pacheco quanto do Arthur Lira. E para piorar a situação do Bolsonaro, o Marcelo Ramos é do PL, partido extremamente fisiológico. Marcelo Ramos é o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, é um dos líderes do Congresso. Ele começou a ameaçar dizendo que vai abrir uma caixa preta da vacinação. Porque até o momento nós não temos qualquer tipo de cronograma da vacinação. E o mercado quer esse cronograma. Porque o capitalismo ele só funciona se houver previsibilidade. Então o vice-presidente da Câmara do PL, que é um partido apoiado, é um partido aliado de Bolsonaro, está cobrando um cronograma falando sobre CPI de Covid. E o próprio Arthur Lira veio hoje também falar: eu cobrei o Eduardo Pazuello sobre explicações. E ele não falou absolutamente nada. O clima está estranho. O clima está estranho. Ele cobrou Pazuello sem resposta. E como eu falei, o Centrão não vai morrer com o Bolsonaro. E quem disse isso, que o Centrão já delimitou o seu território, o seu espaço, demarcou o seu limite, foi o Estadão. Não sou eu que estou dizendo. Foi o Estadão. Eu estou pegando essa informação do Estadão. Então não é algo que eu estou tirando da minha cabeça, da minha percepção. O que eu estou percebendo é que algo está estranho. E eu estou trazendo para vocês todas as notícias, todos os comentários para embasar esse meu sentimento. Mas se vocês acham que é só na Câmara dos Deputados, não é, porque o Senado também está pressionando o Bolsonaro. Rodrigo Pacheco, do Democratas, presidente do Senado, que foi eleito agora recentemente, cobrou o Bolsonaro. Cobrou o Bolsonaro no Twitter, na internet, publicamente. Olha, você tem que fazer uma coisa, cara. Nós vamos bater 3 mil mortos dia. Nossa média de mortos superou 2 mil pela primeira vez. Vamos bater 3 mil e se não melhorar a situação, vamos chegar a 4 mil. O sistema de saúde está colapsando. Você sabia que isso ia acontecer, você não fez absolutamente nada. Chegaremos em 300 mil mortes até o final da semana que vem, se continuar assim. Até antes disso. Chegaremos no 400 mil até o final de maio. Os sistemas de saúde vão colapsar na próxima semana. É uma situação gravíssima e o Senado começou também a cobrar Bolsonaro. E o Senado e a Câmara dos Deputados, eles têm poderes contra o Bolsonaro, nós sabemos disso. Há uma mobilização, e ele falou, há uma mobilização como nunca para conter o impeachment. Só que aí o que o Bolsonaro fez hoje, ao invés de recuar, ele avançou, começou a falar, questionou o número de UTIs, falou para os seus aliados que não tem vacina para comprar, isso é uma mentira porque eles poderiam ter se mobilizado antes para comprar a vacina com antecedência, e nós sabemos que tem vacina sim, só que ele não negocia. E para piorar, ele lançou uma mentira, falou que nenhum país conseguiu enfrentar a Covid, isso é uma mentira. Mas ele já está dando argumentos para o gado usar e está dando desculpas para o gado. Olha, o Chile conseguiu enfrentar a pandemia, está enfrentando muito bem, vacinando. Israel conseguiu, Nova Zelândia conseguiu, os Estados Unidos agora com a vacinação estão conseguindo. O único que não está é o Brasil. Por quê? Porque o presidente é Bolsonaro. Porque o presidente é um genocida e ele deliberadamente toma medidas, políticas públicas genocidas. Isso está ficando claro. E há uma revolta da população. 50% já quer o impeachment. Ah, mas estão empatados, 50-50. Isso é um processo. É um processo, cada vez mais vai ficar difícil Bolsonaro se sustentar. E aí vai voltar naquilo que eu falei lá atrás, antes do Arthur Lira e o Pacheco serem eleitos. Dependendo da situação,
pouco importa quem esteja sentado na Câmara dos Deputados, quem esteja sentado na presidência da Câmara. Se houver uma pressão forte da população, vai ter que aprovar um processo de impeachment e ele vai ter que ser discutido. E nós já estamos chegando nesse limite. E o Centrão está dando a letra para o Bolsonaro, que parece que não está entendendo. Ele quer ir pro tudo ou nada, ele está dobrando as apostas toda hora. Vai chegar um momento que ele não vai mais conseguir e vai acabar quebrando a banca. E esse momento está próximo. Muito próximo. Na hora que chegar a cobrança, o que ele vai dizer para o gado? E o que o gado vai falar? Não tinha vacinas para comprar. Isso é mentira, porque tinha. Ah, nenhum país foi efetivo no combate à Covid. Mentira, porque temos exemplos de países que foram. O desespero aumenta, só que ao invés de dar um passo para trás, Bolsonaro quer dar 2 para frente. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E o clima está muito estranho. Clique no gostei, ative as notificações e me siga também no Twitter, @profileo oficial.